Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale, temporada 2023. Como estamos no mês de maio, teremos mães empreendedoras durante o mês todo de maio. E hoje a nossa convidada é a Regi Seolim. Oi, Juninho, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse papo para a gente expandir aí a nossa consciência, Sim. E abrir espaço também para expandir quem vai nos assistir em casa. Ô, Regi, a primeira pergunta já para impactar. Quem é a Regi Seolim? Então, quem é a Regi? A Regi hoje é a mãe do Gabriel, Estou como terapeuta nesse plano físico e num processo de constante aprendizado todos os dias, É a nossa autocura diária. Sim. Então, assim, hoje talvez eu me descreveria muitas outras coisas, Mas hoje eu acho que eu aprendi que eu sou o meu processo de cura todos os dias, Sim. Então, estamos aí num processo de expandir cada vez mais, Tentar ser um pouco melhor. E eu acho que nesse momento é a minha missão de me autoconhecer e de me autocurar. Sim, só pra gente entender, muita gente já te conhece das redes sociais, mas tem aquela pessoa que vai chegar esse podcast, esse programa até ela, que não sabe quem é a Regi ainda. Mas tu tens uma clínica de atendimento, posso dizer assim? Sim, eu tenho um espaço de atendimento, Dom Gabriel Terapias, onde hoje a gente atende com reiki, barra de axis, temos constelação familiar, tarô, Então, assim, a gente tenta abranger todas essas ferramentas para realmente quem nos procurar, a gente poder dar um direcionamento para que realmente o processo dela aconteça, Porque, não funcionou aqui, vamos olhar para isso aqui, Sim. E aí a gente vai direcionando um para o outro para estar acompanhando ali o processo de cura de quem chega até a gente. Sim, tu tens mais colaboradores contigo, Tenho mais colaboradores hoje que estão ali para fazer também uma contribuição. A Tainá Fraga, se não me engano, tá ali contigo também. Ela atende biomagnetismo, Temos a Carol, que atende tarô, o Emerson com a constelação, e temos também a Giliene, que é uma outra terapeuta que também acolhe com reiki. Até te falo da Tainá porque ela já teve no programa. Ela já teve. Já. Mas a tua parte em si, na clínica, qual é a tua principal atividade hoje dentro do Dom Gabriel? Então, eu atendo somente com duas técnicas, o reiki e a barra de axis. Sim. Então, assim, dentro desse movimento dessa terapia, o que acontece? Eu tento no máximo direcionar o meu cliente. Então, assim, eu vou acolher ele, a gente vai ter uma conversa terapêutica, onde ela vai trazer a situação dela, eu vou entender o movimento e aí eu vou direcionar. Por exemplo, tem muita gente que chega até mim que às vezes só o reiki não é o suficiente, mas eu entendo e eu consigo captar a raiz daquela situação. Então, assim, eu consigo direcionar a pessoa para a constelação. Sim. Certo? Então, assim, a gente vai fazendo esse trabalho, Através dessa conversa, do acolhimento, a gente consegue entender qual é a situação do problema. Porque às vezes de primeira, a gente já encontra a raiz, Porque o reiki é o quê? O reiki é uma energia canalizada, É a energia do seu corpo físico com a energia do universo. Então, é um espelho que a gente vai colocar ali e que você vai entregar a sua energia, e quanto mais você se conectar com aquilo, aquele espelho vai limpando. E você vai conseguir perceber o que está interno, Então, assim, trazendo o quê? O que você já conhece, mas que está ali escondido. Então, trazer esse processo para o cliente é muito interessante, Porque é um processo onde ele faz a própria cura. A gente está ali só para ser um canal, Sim. só para direcionar aquela energia, E a barra de axis é uma técnica de expansão de consciência, onde a gente trabalha os 32 pontos da nossa cabeça, Trabalha toda a nossa energia da mente inconsciente. É como se a nossa mente fosse um HD. E ali tá cheio de coisas, Sentimentos, emoções, crenças. E tem que fazer a desfragmentação. E tem que fazer a desfragmentação. Então, assim, aos poucos, com esses simples toques que a gente toca lado a lado, a gente vai ligando essa barra de energia. E ela começa a fazer um movimento, E a gente fica ali atrás, tocando os pontos, percebendo, a vibração do campo energético da pessoa. Então, assim, todo esse movimento acontece realmente o quê? No silêncio.
Por quê? Porque é um movimento energético, então a gente vai de forma muito leve, muito suave, por mais que o cliente não perceba grandes movimentações de início, o movimento vai estar acontecendo, né? Então, assim, é muito interessante todo esse movimento energético que a gente faz, né? De estar ali disponível para atender o próximo. E tem alguma faixa etária que, por exemplo, tem idade máxima, idade mínima? Não. Para poder iniciar um tratamento desse? Não, nem o reiki nem a barras, tá? Não tem idade mínima. Eu já tive a oportunidade de aplicar reiki em bebezinhos muito recém-nascidos, né? E assim, crianças também são muito receptivas, né? Então é muito fácil lidar com uma técnica dessa quando se trata de criança. Né? Porque eles são puros, né? Nessa vida eles são uma alma genuína. Então, assim, é por amor, né? Trabalhar com aquela energia daquela criança. Então, é muito fácil. Tem algum trauma que não dá pra resolver? Então, eu acho que, na verdade, assim, ó, não é que não dá pra resolver. O quanto você tá disposto a olhar pra essa dor? Sabe? Depende da pessoa que vai te procurar. Depende da pessoa, porque assim, o que eu percebo hoje? Muitas pessoas querem uma fórmula pronta. E não é assim que instantâneo. Funciona. Exatamente. Não é você tomar um remédio para dor de cabeça, né? E logo dali 2 horas já vai. Não. É um processo, né? Então, assim, tudo pode ser curado. Mas tudo depende de mim, porque de fato eu sou a minha cura, né? Tudo está em mim. Então, hoje eu não consigo te definir algo que não possa ser curado, a menos que a pessoa não esteja disposta. Sim. Sabe? Então, é uma constante busca, né? O terapeuta, ele tá lá pra quê? Pra te auxiliar. Ele vai ser só uma ponte. Mas o movimento, quem tem que fazer é você. É o seu 50% que vai funcionar, né? Então, assim, eu sempre falo muito que é importante fazer as atividades em casa, é importante praticar o Ho'oponopono, né? Porque são tudo técnicas que a gente vai ensinando para quê? Para que o cliente aprenda a fazer o movimento em casa e aprenda a cuidar da sua energia, né? Porque tudo é energia. Sim. Tudo ao nosso redor, né? Então, assim, se eu tô em casa, eu não tô legal, mas não é o meu dia da terapia, eu não tenho condições de ir numa terapia, mas se eu aprendi técnicas e eu coloco em prática, eu consigo me virar naquele momento, consigo perceber a energia que eu tô sentindo, né? Consigo fazer essa dissipação desse movimento energético. Então, assim, é extremamente importante fazer os movimentos após a sessão. As repetições, realmente elas mudam a programação da pessoa? As repetições mudam totalmente a programação, né? Por exemplo, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de cura que está disponível para todo mundo, né? Eu sempre digo que é o quê? É a medicação diária que você vai usar todos os dias sem custo nenhum, mas que vai trazer um grande benefício, né? Sim. Então, assim, quanto mais... porque o quê? Ho'oponopono é uma técnica onde você corrige, você limpa, né, toda a energia do passado. Então, quanto mais você praticar, quanto mais você se doar, quanto mais você entregar a sua energia para aquele movimento, mais o processo de cura vai acontecer, né? Sim. Então, assim, não só eu como praticante, mas assim, eu já vi coisas com minhas clientes que até às vezes eu fico assim, gente, que rápido, sabe? Porque a gente se surpreende. Sim. Mas é muito interessante o movimento da cura que acontece com o Ho'oponopono também. Eu vi algumas frases que eu, na verdade, não. A Vanessa também acompanha bastante ali. Ela tem umas perguntas encomendadas. Na verdade, uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Que o que move o mundo não é as respostas, e sim as perguntas, né? As perguntas. E ela diz o seguinte: pergunta pra Regi o porquê ficar na pergunta. Que tu bate muito nisso. Então, aí entra a técnica de barra de axis, né? Por quê? Ficar na pergunta. Porque tudo surgiu de uma pergunta. Então, assim, quando eu fico na pergunta, eu dou espaço pro todo. Eu expando a minha visão. Ou seja, eu abro espaço pro novo chegar, né? Por exemplo, se eu pergunto como pode melhorar? Como que eu posso resolver essa situação? Ou seja, eu não estou dando uma limitação para aquilo, mas eu estou abrindo espaço para que algo aconteça, né? E uma coisa que eu gosto muito é, universo, onde estão os presentes disponíveis para mim?
Essa é a frase que e eu recebo muitas coisas, né? E às vezes eu não costumo postar tanto, mas eu gosto muito disso, né? Então, assim, quanto mais eu fico na pergunta, mais eu tô abrindo a minha mente, mais eu tô expandindo esse universo de infinitas possibilidades. Sim. Né? Porque o que acontece? É o movimento, é a ação, né? Eu preciso ir para a prática, eu preciso fazer acontecer. Tá, mas como que eu vou fazer acontecer? Universo, como que eu posso criar mais disso? Né? Universo, como pode ser mais divertida essa conversa? Então, assim, quanto mais eu vou criando perguntas, mais eu vou abrindo espaço para que as coisas aconteçam, né? Porque às vezes, tu tem uma situação para resolver. Sim. Mas de fato a tua mente está conectada com aquela energia que é impossível você resolver aquilo. Mas se tu perguntar para o universo, como é possível resolver tudo isso? O universo vai te trazer saídas, movimentos, o universo vai te apresentar pessoas e situações. Opa, peraí, tem saída. Eu posso resolver isso, né? Então, essa é um movimento de barra de axis. Quanto mais você pergunta, mais você cria infinitas possibilidades, né? E por que você não vai responder? Porque o universo vai te trazer. Porque você é um ser infinito. Inconscientemente, o que eu dizia condiz com as barras de axis. Exatamente, né? Então, assim, perguntas empoderam e respostas desempoderam, porque quando eu dou a minha resposta, eu limito. Limita. Né? E quando eu pergunto e solto, eu abro espaço para o todo. E aí o todo pode ser de perto, de longe, né? De vários lugares do planeta, porque Sim. É a energia. O toque na cabeça, se uma pessoa toca na cabeça de outra, pode passar uma energia para a pessoa? Então, dentro do processo energético, o que acontece? Quando tu tá atendendo uma pessoa, tu vai receber a pessoa, tu já abre um campo energético. Sim. Então, tu já tá ali no movimento. Então, a conversa terapêutica já acontece dentro de um ciclo de energia. Por isso que é muito fácil ter essa percepção, sabe? Do que a pessoa tá sentindo, do que a pessoa tá trazendo pra ti, porque você já tá ali dentro do campo. Né, igual a constelação, a gente abre um campo morfogenético para trabalhar todas as questões, né? E o Reiki, a base, é da mesma forma, é um campo de energia que está ali conectado para que você acesse as informações necessárias, né? E aí, a partir do toque, você vai percebendo o campo magnético do corpo da pessoa. Sim. E aí você começa a fazer uma leitura, né? Daquela energia, e aí você vai trazendo. Então, assim, o que acontece nas barras? Muitas vezes eu trago situações que depois, tipo assim, a pessoa fica, nossa, mas como assim? Sabe? Por quê? Porque tá acessando o campo dela, né? Então é muito interessante esse movimento, né, do toque, porque realmente você tá conectado com aquele campo de energia. Tens, assim, algum caso muito extremo que tu atendeu que... eu acho que eu não vou conseguir, e no fim conseguiu resolver? Então, nunca chegou nenhum caso tão desesperador pra mim. Há uns meses atrás chegou um caso de suicídio, uma tentativa de suicídio. E naquele momento, a primeiro instante, eu assim, putz, não vou dar conta, né? Mas daí eu me conectei e depois eu entendi o movimento. Porque o que acontece? Atrás desse movimento, aí existe um outro ponto, né, que é a questão dos obsessores, que a gente fala, né, que são as outras energias, onde a gente tem que lidar com isso. Então, a egrégora, né, a gente fala que é a egrégora do bem e a egrégora do mal, né? Então, assim, aquela egrégora tá muito ativa, tá muito forte. E aí a gente começa a sofrer os ataques, né? Sim. Por quê? Porque, de fato... quando a gente conecta com alguém, a gente entrega um pouquinho da nossa energia e fica com um pouquinho da energia da pessoa, sabe? E ali, muitas vezes, acontecem os movimentos após. Então, assim, nós, terapeutas, a gente sofre muitos ataques espirituais depois do movimento, né? Então, assim, esse acho que foi o caso mais desafiador, assim, que chegou até hoje, mas... como eu tenho a mediunidade de incorporação, eu já atendi muitos casos assim engraçados, sabe? Porque tem gente que vem de carona só para ser encaminhado para a luz, né? E tem uma cliente que ela
ela ajuda no processo de encaminhamento, né, desses seres que precisam de ajuda. Então, assim, toda a sessão, geralmente, ela traz, né, alguém que tá ali precisando de ajuda, né? Então, são situações muito engraçadas, assim, sabe? Mas é divertido. No fundo, é recompensador. É história pra depois. É história pra depois, que nem a gente acredita. A terapia em si de certa forma, é muito gratificante, né? Porque a gente acessa diversas dimensões que trazem muitas curas. A gente tá toda hora num processo de cura, né? E algumas dicas de afirmações pra pessoa que quer fazer uma autocura. Então, o que eu acho assim, ó, que hoje, tá? Só não busca ajuda quem não quer. Sim. Porque, de fato, né, a nossa internet, ela tem um monte de ferramentas que estão disponíveis pra gente, né? Eu não costumo usar afirmações, né? A minha prática é o Ho'oponopono. Então, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mesmo não praticando no Japamala, né? Eu tô ali todo o tempo, às vezes 10 vezes no dia, 20, ou falando diariamente. Às vezes acontece uma situação que, né, desalinhou alguma coisa que a gente sentiu. Então, eu sempre fico falando, sabe? Mantrando. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Eu tenho, claro, um ritual diário, tipo, né? De acordar, de conectar com Deus, de conectar com o corpo, né, de trazer a presença. Mas afirmações, assim, em si, eu não tenho algo que, não, uau, né? Tem o mantra de Axis também que eu uso, mas não com tanta frequência. Geralmente eu costumo fazer no Japamala em ciclos de 21 dias, que é tudo na vida vem a mim com facilidade e glória, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade e glória. Então, assim, quando a gente abre espaço, né, pra aceitar esse movimento de que tudo pode vir com muita facilidade, né, com muita alegria. Então, é algo que é interessante, né? Porque você começa a receber, você entra no estado de permissão, né? Eu dou espaço para que aquilo chegue até mim. Sim. Sem limitar. Tu falasse o Japamala. O Japamala. É o rosário? É um rosário. É como se fosse um rosário. Como se fosse um rosário havaiano, tá? Eu até tenho um aqui. Não, tá lá na bolsa. Ele é um rosário havaiano, né? Onde tem 108 contos, que são 108 bolinhas, e é onde a gente faz essa prática, né? Do Ho'oponopono. Aí tem uma oração do Ho'oponopono original, né? Onde você pode fazer antes, mas eu sempre faço a prática. Por quê? Porque não existe o certo e errado pro Ho'oponopono, tá? A gente ensina, claro, ciclos de 21 dias para potencializar a energia, né? Para que a pessoa conecte. Eu sempre peço para que cada um tenha o seu Japamala, né? Porque quanto mais você pratica, mais você entrega a sua energia naquilo. Então, o processo de cura vai se potencializando, né? Mas, de fato, não existe certo e errado. Como eu falei, tu pode ficar pronunciando várias vezes durante o dia. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e o processo vai acontecer. O processo é o mesmo, enfim. O processo é o mesmo. Que é de onde surgiu na tua vida as práticas de... Tu começou pelo Reiki, né? Pelo Reiki. Então, Juninho, o meu processo de despertar começou na dor, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas têm a oportunidade de começar pelo amor, né? E eu tive... não sei se é infelicidade, mas enfim, era o que estava, né, nesse momento pra mim. Foi um processo de dor. Eu perdi o meu pai em 2013 e logo no ano seguinte, em 2014, eu perdi meu esposo, né? E com o Gabriel com 6 meses. Então ali começou o meu processo, né? Porque a dor, 2 lutos, né? O luto do meu pai eu não vivi, porque eu era a filha mais velha, então assim, eu tinha que ser forte naquele momento, porque eu tinha mais 2 irmãos, né? Então assim, eu não vivi o luto do meu pai. E quando foi o meu esposo, então ali o chão caiu, né? Então aí eu entrei no processo de depressão muito profundo, porque o Gabriel estava com 6 meses, e ali começou o movimento. Eu cresci dentro da religião católica, frequento a religião católica, mas naquele momento a religião espírita foi que me acolheu e que me trouxe um acalento, né? De entender quais eram os movimentos que estavam acontecendo. Então ali eu comecei a frequentar algumas vezes. E depois, logo em seguida, alguém me falou do Reiki. Mas na época, né, há 9 anos atrás, só tinha no Rio Fortuna.
Até eu conheci Dona Luzia, não sei se ela é viva hoje, mas eu comecei a fazer um processo de cura com a Dona Luzia. Eu fiz 12 sessões, então eu ia todos os dias para Rio Fortuna. As primeiras 4 sessões não fez sentido nenhum para mim, mas aí depois o movimento começou a acontecer, porque eu comecei a me sentir melhor, né? E aí logo em seguida depois eu já fiz um curso de Reiki, e no primeiro curso de Reiki que eu fiz, eu vi um quartzo rosa em forma de um coração sendo lapidado. E naquele momento eu entendi que era o meu coração que estava entrando em processo de cura. E daí ali foi. Aí eu comecei com o Reiki, né, muito leve, muito sutil, fazendo auto-aplicação. Comecei a atender na casa da minha mãe, num cantinho lá no fim do lote dela, onde a gente tinha uma salinha. Aí eu atendia as pessoas mais próximas, né, os amigos, enfim, família. E aí depois começou o movimento. Quando foi em 2019, aí eu tive a oportunidade de realmente largar, né, o que eu estava fazendo para me dedicar somente às terapias. E o nome Dom Gabriel, ele surgiu de um movimento que, quando eu fiquei viúva, eu fui fazer uma limpeza no celular do Jonas e tinha uma foto de supermercado escrito Dom Gabriel. E naquela hora que eu fui apagar, veio assim, não apaga, você vai precisar. Daí eu, tá, tudo bem, não apaguei. E lá ficaram por muitos anos. Só que aí depois eu conheci a Ayahuasca e comecei a fazer esse processo, né, de autocura, porque eu sou muito curiosa, então assim, eu já experienciei vários movimentos, né, de cura. E quando chegou um dia, dentro da Ayahuasca, eu tive uma vivência muito linda e o meu anjo da guarda que me conduzia naquele momento era o Jonas. E ali eu entendi qual era o movimento. Ali eu comecei a entender o porquê que tudo aquilo tinha acontecido comigo. E aí, chegou um dia que veio, Regi, agora tu vai usar esse nome. E ali começou o movimento Dom Gabriel Terapias. Só que agora, nesse processo todo, né, já vão fazer 5 anos que eu estou com esse nome Dom Gabriel Terapias, também aconteceu um processo de cura. E agora vem um outro projeto com outro nome, brevemente, finalizando mais um ciclo. Por quê? Porque eu precisei passar por tudo aquilo para estar onde eu estou hoje, né? Então, assim, é uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo que não há erros na criação. Tá tudo exatamente do jeito que precisa estar. E esse era o processo que a minha alma escolheu para evoluir aqui nesse plano. Né? Então, assim, o Dom Gabriel, para mim, além de ser, né, o apelido do Jonas, que foi o pai do Gabriel, é um nome muito forte. E também, né, o Gabriel é uma criança cristal, uma criança totalmente evoluída, assim, então esse nome tem um significado muito forte para mim, sabe? É realmente a junção do amor. Mas hoje eu entendo que este movimento está acabando, né? Então futuramente chegando no fim do ciclo. Um fim de um ciclo. Então futuramente vem um projeto aí bem interessante, né? Com uma nova rede, uma nova versão, um novo formato, né? De um processo de cura que aconteceu aí ao longo desses anos. E eu já tive muitas oportunidades, assim, de ter muitos contatos com ele, né, de sentir a presença, de falar, de conversar. Ele já me ajudou em algumas, no início, né, em alguns movimentos. Hoje já não mais, porque eu também pedi para não ver, né. É um processo que a gente vai entendendo, cada um no seu lugar, né. A gente vai soltando, a gente vai liberando essa dor, porque o processo de luto é desafiador. É algo que tem que ser vivido, né? Não tem uma fórmula. Mas assim, hoje eu... Ainda essa semana é engraçado, porque essa semana eu senti muita presença dele no meu campo. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu acordei assim com um sentimento de gratidão, sabe? Obrigada. Obrigada por me proporcionar tudo isso, porque se não fosse ele entrar na minha vida, eu não estaria onde eu tô hoje. Juninho, quando eu conheci ele, ele tinha uma frase que ele sempre dizia assim, ó: mulher, eu não vou durar até os 30 anos. Isso a gente que nem sabia de energia, a gente nem entendia de magnetização, nada, né? Lei da atração, nada disso. Mas ele sempre dizia, eu não vou durar até os 30 anos. Sempre, sempre, sabe? E de fato, depois, em 2016, eu recebi uma carta dele e ele dizia que se não fosse pelo choque, seria por acidente, porque ele já tinha cumprido o plano dele aqui, né? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente não entende, né? A gente não quer. A gente não quer, a gente não aceita, né? Como assim? Eu estava começando uma vida, sonhos, né? Muitos planos pela frente, daí, tipo, do nada,
Tipo, levantei de manhã, dei tchau, disse que amava e de meio-dia esperando pra almoçar não chega? Como assim? Né? Então, assim, a vida... Eu não vejo como uma injustiça, sabe? Porque eu acho que hoje eu aprendi a olhar pra isso de outras formas, né? E hoje eu entendo que realmente era necessário. Então, assim, hoje eu fiquei, né, com o Gabriel, que é a cópia dele. Então, assim, a minha consciência é o que me puxa, é o que tá ali todos os dias, né, me curando, me dizendo, né, tu consegue, vai. Então, assim, é demais, né? Eu acho que... E é muito mais difícil fazer autocura. Sim, muito, né? Porque aí entra muito a questão de você, além de você lidar com tudo que acontece, você tem que olhar com o seu lado sombra, né? E aí trazer luz para esse lado sombra, né? Porque a gente tem muitos pontos negativos, a gente faz muitas coisas erradas, mas até que ponto que eu tenho coragem de olhar para isso, né? Então todos os dias a gente tem que estar se policiando em tudo que a gente faz, porque às vezes a gente entra em processos desafiadores que trazem pra gente o nosso lado sombra. E daí? Porque às vezes eu não quero olhar para aquilo. Eu sempre digo assim, ó, que o processo de cura começa, mas a gente não vai dar conta de olhar para tudo naquele instante. Eu vou olhar para o que eu der conta, né? Então hoje eu vou trabalhar algo, amanhã eu vou trabalhar outro, porque é a questão da fórmula pronta, né? As pessoas querem ir numa sessão de terapia, querem sair de lá, uau, resolvidos. Uma horinha, gente, não é assim que funciona. Então hoje eu sempre costumo deixar muito claro, olha, então, como é que vai funcionar? É desafiador, dói, é chato, vai ter dias que tu não vai querer vir, tu vai achar que isso não funciona, porque eu não senti nada. Só que a espiritualidade, ela é tão sábia que não precisa. É só se entregar e se permitir a viver e passar pelo processo, né? Porque todo dia a gente está sendo desafiado, né? Sim. É o processo de evolução. A gente é um fantoche aqui nesse plano, né? Então, assim, a gente está a serviço do quê? Da humanidade, de uma experiência. Então, assim, vamos passar pela essa vida de que forma? Eu sempre digo que eu quero resolver, não tudo, porque eu não vou conseguir, né? Mas, de fato, o que eu resolver em outra vida, eu não quero voltar. Porque já deu, já foi uma experiência legal, assim, sabe? Então... Tem que evoluir. Tem que evoluir, né? Então, assim, hoje eu percebo muito isso. As pessoas têm a oportunidade de despertar pelo amor, né? Mas não, elas querem esperar que uma dor venha, né? Um financeiro, a saúde, né? Porque, às vezes, o que acontece? Tem um encerramento de ciclo para se fazer, seja no trabalho, no relacionamento, em qualquer área da tua vida. A espiritualidade vai te mostrando, ela vai te direcionando. Olha, Juninha, aqui não tá legal, olha para isso, ó, tá acontecendo isso. E você vai percebendo. Só que, quer saber, deixa assim, vou ficar assim, desse jeito tá bom, tá confortável. Só que vai chegar um dia que ela vai te jogar na parede. Por quê? Porque aí vai vir uma quebra financeira, vai vir uma doença, né? Então, eu sempre digo, a espiritualidade, ela vai te alertando, mas vai chegar um dia que ela vai te jogar na parede e não tem pra onde correr, né? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado, né? Então, por isso esse processo de autocura todos os dias, porque a conta chega. Sim. Então, assim, como a gente tá ali ajudando e auxiliando o outro, a gente tá sofrendo ataques espirituais. Porque não é tudo a mil maravilhas, não. Ninguém sabe quando a gente fecha tudo e vai pra casa. Que aí começa os movimentos. Quando a gente deita na cama, né? Porque a gente tá todo o tempo trabalhando. Então, assim, e sofrer esses ataques energéticos muitas vezes deixam a gente de cama, sabe? Fazem com que a gente, não, eu preciso me acolher, preciso entender e sentir o que tá acontecendo. Então, hoje eu vou cancelar minha agenda. Hoje eu não tenho condições de ser ajuda pra ninguém, porque eu tenho que olhar pra isso, né? Se não tá bem, como pode fazer o bem? Exato, né? Então, assim, se perceber é muito importante, né? Por isso que a gente fala, presta atenção no corpo. Teu corpo dá sinais. Ele vai te dizer que não tá legal, né? Então, se acolher é extremamente importante. Perceber o que tá vindo, né? Que aí o processo começa a acontecer de forma muito leve. Ô, Regi, eu quero te agradecer a presença no podcast. Por ter vindo contado uma parte da tua história. Agradecer o pessoal que acompanhou, principalmente pelo mês das mães, que foi um dos motivos da gente... Não é que a gente não ia te convidar, é que a gente foi esperando. Vamos convidar ela na hora certa. É como tu disse, na hora certa e no lugar certo. Tudo acontece no momento certo. Sim. Quero te agradecer e
Em breve a gente vai ter ao vivo. Quero te convidar porque daí vem as perguntas na hora. Tá, gratidão. As mais fortes. Isso. Aqui a gente foi fazendo um meio de campo pra ti ir vendo como é que funciona. Gratidão pela presença, foi bem especial estar aqui, né? Eu acho que as pessoas precisam realmente abrir a mente, expandir, né? Porque a gente tá aqui num processo onde a gente precisa evoluir. Tem muita coisa acontecendo planetariamente, energeticamente, né? Para trazer esse despertar em massa, né? O mundo tá doente. O mundo está doente. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, né? Eu preciso ser cada vez melhor. Eu preciso me conectar realmente com aquilo que eu vim fazer, né? Eu sou a minha missão. Então, eu vou tentar ser cada dia melhor para mim mesma e depois ser para o outro e ajudar o outro é consequência de coisas que eu estou fazendo para mim, né? Então é extremamente importante que as pessoas busquem ajuda, né? Não tenham medo, porque tem um monte de gente que tá aí para ser contribuição. Tá todo mundo aí querendo estender a mão, né? Então, quanto mais a gente abrir, expandir a mente e buscar esse processo de evolução, o mundo vai ficar muito mais leve, né? A gente vai conseguir passar por esse plano de forma mais leve. Sim, não precisa sofrer tanto. Não precisa sofrer tanto. Não precisa esperar a dor chegar, né? Sim. Então tá, e quem quiser te achar nas redes sociais ou no teu endereço físico, na verdade, né? Como faz? Então, o nosso Instagram é Dom Gabriel Terapias e a nossa clínica hoje, ela fica no Residencial CM, aqui na frente da nova CMD, no primeiro andar, no apartamento 101. É um lugar bem aconchegante, bem gostoso e estamos lá para acolher todos que precisarem da nossa ajuda. Certo, então. Obrigado. Gratidão. E até uma próxima. Obrigada. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigada.